Vamos abrir nossas Bíblias lá em João, capítulo 14, no verso 18. João, capítulo 14, no verso 18. Vou tentar fazer algo que a Jéssica faz muito bem, que é fazer uma pregação com um versículo só. Aprendi com a Jéssica isso, né? O Espírito Santo me deu uma força, total força, né? Claro. Vamos ficar de pé, gente. Vocês estão na nova vida, todo mundo de casa. Vocês estão todos sentados na hora da leitura? Todo mundo de casa já sabe como é que é o procedimento. Vamos lá. João, capítulo 14, no verso 18. Amém? A palavra de Deus diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mais uma vez. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. A gente consegue repetir todo mundo junto? 3, 2, 1. Voltarei para vocês. Amém. Podem se assentar. Quando o André me fez esse convite, eu já estava passando por algumas coisas no momento de vida mesmo, refletindo algumas coisas. E, na verdade, eu não tinha ainda o que falar, né? Mas já tinha uma ideia de algo que foi plantado no momento de célula, onde a gente estava ouvindo uma palavra sobre Jesus, né? Sobre a vida de Jesus, e foi rapidamente citado os fatos que acontecem no período de 3 dias, né? Praticamente a frase, eu fui impactado pela seguinte frase: muitas coisas acontecem em 3 dias. Então, é praticamente disso que a gente vai falar hoje. Não sei se vocês viram o tema da administração, a gente vai falar sobre um período de ausência divina. Não é uma heresia, esperem. Pois bem, esse versículo, né, antes da gente imediatamente falar sobre esse versículo, é importante a gente mencionar que aqui Jesus faz praticamente um dos seus últimos discursos. Essa frase é de Jesus, tá? É Jesus que falou isso. E Jesus, ele está praticamente falando suas últimas palavras em alguns instantes, né? Talvez daqui a algumas horas, a gente teria, talvez alguns dias, a gente teria a sua morte de maneira mais violenta possível. Da maneira que ele seria totalmente massacrado. Ele seria totalmente machucado. E Jesus, momentos antes da sua morte, ele tem um momento importante com os discípulos, que eu acho que esse momento deveria ser mais importante para ele do que para os discípulos. Porque Jesus, neste momento, e a gente vai ter de fato um momento que Jesus sente ansiedade, né? Ele fica um pouco nervoso, que é no momento que ele sua sangue, mas é um rápido momento onde ele passa por isso, mas Jesus, ele tira praticamente um período inteiro para consolar os discípulos. Num período em que quem mais precisava de consolo, que era Jesus, consolou os discípulos. O próprio Jesus já sabia o que ele ia passar. Então eu imagino que se eu fosse, entre aspas, Jesus, acho que isso é uma heresia, eu estaria preocupado com o que iria acontecer nas próximas horas. E o emocional de Jesus, ele é muito, muito, muito bom. Porque Jesus era carpinteiro, então ele trabalhava com martelo e prego, que era praticamente com que ele ia morrer. E em nenhum momento a Bíblia descreve Jesus ansioso ou preocupado, diferente de nós que sofremos por antecipação. E a gente pode ver que Jesus alertou os discípulos várias vezes, inclusive momentos antes desse discurso. Se a gente olhar no capítulo anterior, no capítulo 13 de João, no verso 21, a gente vai ler o seguinte... João 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Então, antes mesmo dele fazer esse discurso de consolo aos discípulos, Jesus, ele faz um alerta de que haveria traição, e alguns momentos antes ele também faz o alerta de que a vida dele seria retirada. Então, Jesus, ele não sofre de medo, de ansiedade, de tristeza nesse momento. Mas Jesus, ele tira praticamente faz um discurso lindíssimo, que é o capítulo 14, que é para consolar os discípulos. Mas quem de verdade precisava desse consolo era o próprio Jesus. Porque é ele quem haveria de sofrer, ele quem haveria de ser machucado. Então, Jesus, ele tira um momento antes da sua morte para consolar os seus discípulos. A gente pode observar isso no próprio início do capítulo 14. No início do capítulo 14, ele começa falando assim, não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus e creem também em mim.
Percebem? O consolo dele inicialmente começa falando: não perturbe o vosso coração. Crê em mim e crê em Deus. Então, antes de qualquer palavra que ele pudesse falar, depois ele vai falar sobre o Espírito que haveria de chegar, vai falar sobre tudo que haveria de acontecer, ele inicia falando que crê em Deus e também em mim. Então, o primeiro consolo para as nossas vidas é crer em Deus e crer em mim, que é em Jesus. Eu imagino que esse momento para os discípulos foi um momento talvez interessante, aí eu convido vocês a imaginar esse momento, porque eu imagino os 12 discípulos dentro de uma casa, entristecidos, e Jesus falando para eles: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um vos lugar. E eu voltarei para o Pai, e depois eu vos levarei para mim mesmo. E eu imagino que Jesus ele falasse isso com uma total confiança para rostos entristecidos, rostos que estavam tristes. Mas por que havia esse entristecimento no coração dos discípulos? Porque simplesmente Jesus mudou a expectativa de vida daquela galera que estava ali. Mudou a expectativa de vida de cada um dos discípulos. Então, Jesus ele foi importantíssimo na direção da vida dos discípulos. Ele teve um papel super importante. Porque tudo aquilo que eles eram antes, quando conheceram Jesus, teve uma nova jornada, uma nova caminhada. Para exemplificar isso, a gente pode olhar para a vida dos discípulos mesmos. Por isso que há esse entristecimento. Porque alguém que dá direção a eles, porque o chão deles está anunciando que em algum momento vai ser tirado. Então, em algum momento, eles vão ficar sem o ombro amigo e sem o chão. Para a gente ver o quão importante é essa direção, muitas vezes, muitos familiares, os nossos trabalhos, nós temos como o nosso chão. Então, quando uma coisa acontece, a gente perde o emprego e não tem um planejamento, a gente fica desesperado. Então, a gente o quê? Fica entristecido. A mesma coisa acontece com a perda de familiar. Quando a gente perde aquele ente querido, a gente fica entristecido. Porque, muitas vezes, são essas coisas que dão direção para as nossas vidas, quando não deveria ser. Se a gente olhar essa mudança de vida, na verdade, essa mudança de expectativa de vida na vida dos discípulos, a gente vai ver a importância que Jesus teve na vida de cada um deles. Por exemplo, se a gente abrir lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 9, Lucas, capítulo 5, no verso 9, a gente vai ter a seguinte coisa. 5, verso 9. Pois ele e todos os seus companheiros, falava de Pedro, Tiago e João, estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Primeiro ponto a destacar aqui é o seguinte: provavelmente eles pescavam desde pequenos. Eles seguiam nessa profissão desde que provavelmente eram crianças. Sabe aquela imagem do pai levando o filho para a empresa? Às vezes o que a Miriam faz com os irmãos dela, que eu vejo no Instagram, leva as crianças lá na empresa, já para começar desde cedinho. Eu acho que o pai de Pedro, o Zebedeu, fazia a mesma coisa com os filhos dele. A pesca demanda tempo, porque ele vai ficar um tempão lá pescando, paciência e muita força para tirar a rede do mar. Então, é importante dizer também que o pescador nessa época, por mais que hoje em dia não seja uma profissão tão valorizada e tão querida por nós, nessa época e nesse lugar, a pescaria tinha uma imagem muito importante. Então, alguns estudiosos afirmam até que Pedro tinha boas condições de vida. Então, Pedro, ele tinha uma ótima condição de vida, financeiramente falando. Então, a expectativa de Pedro, Tiago e João, a gente podia afirmar que era ótima. Talvez no futuro eles não fossem ficar ricos, mas também não passariam por dificuldade. E aí, quando Jesus entra na vida dos discípulos, ele muda completamente essa expectativa. Porque ao final do verso 11, o que a palavra diz? Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiam. Claro, a gente vai olhar na Bíblia depois que acontece pescas. Mas eles já não viviam mais da pesca nesse momento.
a partir dessa frase, a partir desse convite de Jesus, a vida dos caras já não eram mais as mesmas. Eu já não poderia nem chamar Pedro de pescador, porque aqui, meu irmão, ele de fato iria pescar homens. Então, Jesus, ele muda a perspectiva de Pedro. Então, sabe quando você está demitido do seu trabalho e fica um tempão fora do mercado, e para realocar, você tem que, quando você não se atualiza, você tem que estudar pra caramba. Era exatamente o que ia acontecer com a vida de Pedro. Imagina que lá na frente, Jesus fala assim, ó, Pedro, você não é mais meu discípulo, agora volte a pescar. Imagina o Pedro, às vezes, todo desengonçado indo pescar, esquecendo de algumas coisas. Talvez já acontecesse isso. Porque a vida de Pedro mudou. Porque Jesus deu um novo sentido à vida de Pedro. Mas um discípulo que teve a expectativa de vida mudada foi Mateus. Se a gente abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 9, no verso 9... Mateus capítulo 9, no verso 9, a gente vai ver assim, ó. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Pois bem, Mateus, diferente de Pedro, talvez, Mateus tinha um trabalho seguro, porque o imposto tinha que ser pago. Diferente de Pedro, né? Porque um dia teria peixe, outro dia não teria peixe. Uma coisa que tem sempre é imposto. Então o imposto tinha que ser pago. E provavelmente a vida de Mateus era financeiramente segura. Era próspera. Porque se no ano seguinte aumentasse os impostos, Mateus aumentaria os seus ganhos. Então a gente pode afirmar que Mateus era completamente bem-sucedido na sociedade. Ao mesmo tempo que Mateus ele era bem-sucedido financeiramente, ele era odiado pelo seu povo, principalmente porque ele coletava o imposto do seu povo, que tanto odiava o império, e provavelmente odiado pela sua família. Provavelmente desonrou sua família. Porque imagina a família dele passando e falou assim, lá vai, ó. Essa ali é a mãe de quem cobrou imposto ontem, eu nem tinha que pôr na mesa e foi lá em casa cobrar imposto. Imagina, ele passando pela rua e a galera falando, não vai no comércio desse aí não, porque o filho dele cobra imposto. Então, provavelmente, Mateus, ele iria viver bem no futuro de forma financeira. Mas talvez no futuro ele viver um grande período de solidão. Isso é fato. Duvido muito que talvez sua família o perdoasse por tanto tempo de cobrança de imposto e até mesmo a sociedade. Porque dificilmente a gente esquece quando a gente é oprimido, quando a gente é de alguma forma pressionado, de forma desonrosa. Então, Jesus passa à frente de Mateus, Jesus passa do lado de Mateus, e é incrível, porque todos os evangelhos que citam o que acontece nessa passagem, nenhum deles descreve que Mateus ouve antes, que Mateus depois viu um milagre. Não tem nada disso. Ele estava sentado, Jesus passou e falou, siga-me. Ele levantou e o seguiu. Por que Jesus era importante na vida de Mateus? Porque antes, Mateus poderia ser bem sucedido financeiramente, mas solitário. Agora, Mateus, ao invés de odiado, ele era amado por Jesus, amado pelos seus amigos. Mateus agora já não passaria mais o seu futuro sozinho, que muitas vezes é muito mais importante do que dinheiro. O pastor Paulo sempre fala, né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Talvez essa fosse a vida de Mateus. Tão pobre que só tinha dinheiro. Mas depois do encontro com Jesus, ele era rico porque ele teria uma vida abundante. Então, ele passou a ter uma expectativa de vida maravilhosa. Ele passou a ter uma expectativa de vida incomparavelmente maravilhosa com a que ele teria anteriormente. Se a gente observar outros discípulos, a gente olhar lá em Marcos, no capítulo 3, no verso 16, vamos ver apenas mais um discípulo. Em Marcos, no capítulo 3, no verso 16 ao 19, a Bíblia vai dizer assim, ó. E estes são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de? Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão, às quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe e Mateus, Tomé, Tiago, filhos de Tadeu, Simão, quem?
e Judas Iscariotes, que o traiu. Percebam que apenas 2 pessoas são identificadas aqui, ou pelo que fazia, ou pelo que haveria de fazer. O último é Simão, o último é Judas, que seria o traidor. E o penúltimo é Simão, o zelote. Porque, claro que tinha que fazer uma diferença de Simão Pedro. Mas Jesus não chama ele de Simão, chama ele de Pedro. Então por que ele chama de Simão o zelote? É estranho. Por que ele vai falar do padre? Ele não falou Mateus, o cobrador de impostos. Ele não falou isso, mas falou Simão o zelote. Os zelotes eram praticamente aqueles que odiavam o império. Odiavam Roma, que estava ali pressionando o povo, oprimindo. Então o que mais ele queria fazer? Derrubar o império. Então ele tinha uma expectativa muito grande que quando Jesus retornasse, ele derrubasse todo o império e governasse sobre toda a nação. Essa era a expectativa que os zelotes tinham. Mas eles antecipavam esse retorno de Cristo, tentando assassinar pessoas, tentando derrubar os caras, tentando, sei lá, matar os caras, derrubar os caras do cavalo, enfim. Então, talvez Simão, ele tivesse passado anos tentando lutar, tentando derrubar Roma, aprendendo, sei lá, assassinar. Talvez ele tivesse ali uma expectativa de vida terrível, porque a expectativa dele era ele corria risco de vida o tempo todo. Porque se Roma descobrisse que ele era zelote, era morto. Então o cara vivia escondido. E quando ele aparecia era para tentar matar alguém. É uma vida terrível. É praticamente o bandido da comunidade, que as pessoas às vezes endeusam, né? O cara só pode viver dentro da comunidade. Sair ou ele é preso ou pode ser morto. Às vezes acontece diferente, né? Mas enfim. Então, Simão tinha uma expectativa de vida terrível também. Porque o futuro dele era se esconder. O reino de Cristo era diferente. Se ele não conhece Jesus, ele ia ficar talvez eternamente achando que ele ia morrer triste. Porque até a morte dele, Jesus não voltou com os anjos nem nada, e nem derrubou Roma depois. Ele ia inclusive ver mais e mais pessoas sofrendo por conta da opressão. A expectativa de Simão era terrível. Mas Jesus fez com que a sua vida fosse transformada e mudou a expectativa de vida que Simão tinha. Por que eu estou falando de todas essas mudanças? Porque é importante, queridos, eu mencionar por que eles estavam tristes. Percebe a importância de Jesus na vida de cada um? Para aqueles que pareciam ser bens financeiramente, que parecia que não precisavam de Jesus, agora dedicavam o tempo inteiro para Jesus. Para aqueles que eram odiados pela sociedade, passaram a ser amados. Aqueles que estavam sempre em pecado, tentando assassinar alguém, agora passavam o tempo todo tentando salvar alguém. Percebe a mudança de vida de forma extrema? Pedro, que talvez não passasse nenhuma dificuldade financeira, passou a ter algumas dificuldades, ao mesmo tempo que via milagres de multiplicação. Então, a vida dos discípulos talvez parecesse muito fácil, porque eles passaram 3 anos com Jesus. Teve as perseguições dos judeus e tudo mais, mas eles não sofreram. Sofreram o que eles sofreriam depois. Vocês concordam comigo? Praticamente tiveram uma vida fácil. Quem teve uma vida difícil foi Jesus, que esteve sempre confrontando os fariseus e lidando com eles que tinham falta de fé. Então, os caras tiveram uma vida mole, até Jesus morrer. Porque os caras viviam vendo milagre, multiplicação de comida, era gente sendo convertida. Era incrível a vida dos caras. Eles viviam presencialmente com Jesus de uma forma maravilhosa. Por isso que eles se entristeceram. Porque eles viveram com o Messias de fato, mas não tinham passado por nenhuma turbulência ainda na vida. Só que o problema da vida é que existem turbulências. E turbulência é uma coisa impressionante. Vocês já viajaram de avião, já passaram por turbulência? É engraçado que raras são as vezes em que o piloto avisa antes da turbulência. É engraçado que o avião treme, chacoalha todinho, aí quando acaba, senhoras e senhores, acabamos de passar por uma turbulência. Com certeza eu sei, eu quase infartei. Viajei uma vez com a Mari para Fortaleza, até a luz do avião piscou. Aí quando acabou ele falou assim, senhoras e senhores passageiros, acabamos de passar por uma turbulência severa. Com certeza, era eu desesperado, mas tentando acalmar a Mariana. A diferença entre o piloto do avião e o piloto que é Jesus, é que Jesus avisa antes que as turbulências da vida vão acontecer. O piloto do avião, de vez em quando avisa, mas Jesus não tem esse erro.
ele sempre comunica: vai ter turbulência na vida. E vocês precisam estar preparados. Por isso, não se perturbe o coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei. O problema é que muitas vezes as turbulências da vida nos fazem ter emoções diferentes, sensações diferentes, nos fazem tomar decisões imediatas. Nós temos medo do desconhecido. Quando nós começamos a crescer e decidimos ter família, é incrível que a gente começa a prover o nosso lar, a gente tem que trabalhar para ganhar o dinheiro. Quando você entra na faculdade, você tem que praticamente se dedicar o tempo integral para poder passar naquele semestre. A vida tem diversas turbulências, como os discípulos tiveram. Os discípulos tiveram uma maré ótima, mas agora eles teriam uma maré terrível. Concordam comigo? A nossa vida é igualzinha às dos discípulos. Vou dar um exemplo para vocês. No casamento. No casamento, tem mês que é maravilhoso. Sobrou dinheiro, deu para pedir lanche, teve o final de semana que foi para o shopping, deu para dar aquela passeada, a mulher não brigou, o homem conseguiu assistir o filme, o filho não ficou doente. Que lindo esse mês. Mês que vem, meu amigo, a mulher está estressada, o filho ficou doente, tem que ir no hospital, aí o dinheiro acabou e faz mais compra no mês. No mês anterior que foi bonito, porque sobrou o boleto, você esqueceu, aí no mês seguinte tem boleto para pagar, turbulência. A gente precisa tomar decisão para arrumar as contas esse mês. No trabalho é a mesma coisa. Gabriel sabe bem como é que é viver um ambiente de turbulências, desavisadas. No trabalho é exatamente a mesma coisa. Tem mês, meu irmão, que as contas fecham, que não tem multa para pagar, que não tem chefe chato, que não tem cliente que atrasou tua vida. Não tem... Não tá lindo. No caso do Uber, por exemplo, não teve gente chata, passageiro chato, que sujou o carro, teve 500 corridas no dia de R$50. Ué. Lindo, lindo mês. Pô, deu para pagar todo... A meta bateu todo dia. Mas aí no mês seguinte, meu amigo, ninguém chamou o táxi na rua, o cliente atrasou a tua vida, o teu chefe ficou o mês todo no teu pé, você errou. Aquele cliente que não podia errar, você errou 5 vezes nesse mês, você está se sentindo pressionado, a turbulência veio. Decisões precisam ser tomadas, posturas precisam ser colocadas e posições precisam ser feitas. No colégio, faculdade, é exatamente a mesma coisa. Aquele semestre lindo que passou com CR altão, no semestre seguinte, aquela primeira matéria terrível que o CR era 9, só aquela matéria fez para cair para 7. É incrível a turbulência que dá na faculdade. Aquele professor que atrasa a tua vida, ou na escola, que começa, meu irmão, tem prazer em te ver tendo dificuldade, tem prazer em te ver tendo trabalho. Os colegas chatos. Turbulência também na escola. Percebam que, independente do momento de vida, estação de vida, momentos de vida diferentes, todos nós temos turbulências. E os momentos de turbulência, parece que nós temos um período de ausência divina. Parece que Jesus não está lá do outro lado. Parece que eu orei e Jesus não falou. Parece que eu louvei e Jesus não estava no outro lado do louvor. Parece que Jesus recusou. Ih, está tudo errado, não quero ouvir isso hoje não. Parece que Jesus sumiu. Esse é o sentimento que nós, muitas vezes, temos. Alguém já teve esse sentimento que Jesus não estava do outro lado? Alguém já teve esse sentimento? Não é possível que ninguém nunca teve esse sentimento de falar assim, caraca, Jesus me abandonou. Todo mundo teve esse sentimento alguma vez na vida. É o período de ausência divina. É o que eu chamo aqui. E os discípulos estavam exatamente passando por isso. É bem melhor eu aprender com o erro dos outros do que eu errar e aprender com o meu próprio erro. Vocês concordam comigo? Então eu quero pontuar 3 coisas essa noite para a gente. 3, talvez, posturas, decisões e sentimentos que os discípulos tiveram durante esse período de ausência divina, da retirada de Jesus da terra, que nós não podemos ter de maneira alguma. Esse período de ausência divina diz muito sobre a fé que nós temos, a maturidade que nós temos e o quão unidos nós somos. Então, eu vou destacar 3 pontos que mais chamaram minha atenção e que eu já tive momentos de vida dos 3. Talvez vocês se identifiquem também. Que nós não podemos ter de forma alguma. Então, as turbulências vieram sobre aquela sala. Ambiente de tristeza.
depois de um lindo momento de louvor, Jesus cantou louvor com eles, teve ceia, teve partido do pão. Nossa, Jesus cantou, até um dos livros fala, né, que eles saíram louvando. Deve ter sido lindo. Aí foram para o jardim. Aí começam as tensões. Já começa um ter a orelha cortada, um outro sai correndo pelado. Começa a tensão no ar e Jesus já repreende Pedro. E Jesus é levado, um já vai trair, um negou. A primeira decisão que os discípulos têm é se trancar dentro de um prédio e se esconder. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 20, 19. Tudo isso que a gente vai ler aconteceu de sexta para domingo, tá? Num período curto de tempo. Lá em João, capítulo 20, verso 19, a Bíblia vai dizer assim, ó. Isso já no domingo, né? Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, como? Por que eles estavam com a porta trancada? Medo dos judeus. Isso já era no domingo. Se no domingo ainda estava trancada, imagina na sexta-feira como estavam os discípulos. Então a primeira coisa a que a gente precisa observar na nossa vida, nos momentos de turbulências, é o nosso medo. O medo, ele sempre vem à nossa vida. Praticamente todos os dias. Porque a gente sempre costuma ter medo do desconhecido. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, o medo é normal. Às vezes a gente nem percebe que está com medo. Mas o medo existe. Porque o medo, existe um certo limite que o medo ele é prudente. Mas quando o medo ultrapassa o limite da prudência, torna-se o quê? Desespero. Se a gente olhar para esse texto, a gente vai dizer assim, pô, Venâncio, mas está certo os caras sentirem medo. Pô, os caras viram Jesus sendo arrastado. Os caras conviveram com Jesus. Os caras estavam massacrando Jesus, chicoteando Jesus. O que ia acontecer com eles também? Provavelmente a mesma coisa. Se a gente olhar por essa ótica, era lindo estar trancado. Era beleza estar trancado. Mas se a gente observar que Jesus foi o melhor amigo dos caras, Jesus cuidou deles, Jesus consolou eles. Quando eles estavam com fome, Jesus alimentou eles. Talvez quando estivesse com frio, Jesus de alguma forma ali esquentou eles com a palavra, esquentou aqueles corações, passou a ter esperança. É praticamente você abandonar o seu pai. O medo dos discípulos ultrapassou o limite da prudência e tornou o quê? Desespero. Então, o medo fez com que eles se tornassem desesperados. E os caras abandonaram Jesus. As mulheres, que a gente costuma falar que é mais frágil, acompanharam Jesus a todo momento na crucificação, claro, distante. E os 11 que prometeram o mundo inteiro para Jesus, abandonou Jesus naquele momento porque tiveram medo. O medo nos aprisiona de muitas formas na vida. O medo, depois que ultrapassa o limite da prudência, ele faz algo com nós que o desespero, quando toma conta das nossas vidas e mistura com medo, ele nos deixa cego. Não sei se vocês já tiveram experiências dessa forma, que é tomar decisões em meio a desespero. E depois que você tomou a decisão, você falou assim, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Porque o medo cegou. O medo dos caras e o desespero era tão grande que eles ficaram cegos praticamente de forma física. Exemplo, lá em Lucas, capítulo 24, do verso 30 ao 32, Lucas 24, do verso 30 ao 32, a palavra diz assim, ó. Lucas 24, do 30 ao 32. Quando estava à mesa com eles, isso é com os dois de Emaús, né, caminho de Emaús. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estavam queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Mas em nenhum momento aqui falou que eles estavam tristes ou com medo ou desesperados. Mas no início do texto, quando Jesus pergunta para eles o que aconteceu, acho que é no verso 17. Vamos ver lá. Eles lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo? Eles pararam com rostos entristecidos. Já haviam abandonado
os discípulos também lá na sala. A diferença é que eles tiveram coragem de ir embora, os discípulos estavam trancados ainda lá. Mas o exemplo de cegueira praticamente física está lá em João, no capítulo 20, no verso 13, quando Maria encontra com Jesus. João, capítulo 20, no verso 13, a palavra diz assim, ó, eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé. Mas não o quê? Não reconheceu. Calma aí. Assim, disse ela, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu levarei. Aí Jesus falou o quê? Jesus lhe disse, Maria, de forma firme. E aí ela faz o quê? Rabone! Ela reconheceu a voz do mestre. Mas, a primeiro momento, eles estavam tão desesperados que não conseguiam reconhecer o próprio Jesus. De forma física. O coração deles estavam tão endurecidos, que é o que a gente vai falar depois, que eles não conseguiram reconhecer Jesus de forma física. Porque o coração deles já estavam endurecidos. Provavelmente por conta do desespero, do medo. O problema dessa cegueira, e aí vem o nosso segundo ponto, que é o medo de forma desesperada, e o segundo foi o quê? A incredulidade dos discípulos. Porque eles ficaram tão cegos fisicamente, como eles ficaram tão cegos espiritualmente. Eles estavam tão medrosos e tão desesperados diante da situação, em que os seus olhos fecharam também de forma espiritual. E eles ficaram como incrédulos, não duvidosos, incrédulos. Vamos ver em Mateus, no capítulo 28, no verso 17. A palavra diz assim, ó, Mateus, capítulo 28, no verso 17. Mateus 28, 17. A palavra diz assim, ó. Quando o viram, o adoraram, mas alguns, não foi somente Tomé, não. Mas alguns o quê? Duvidaram. Mais pessoas tiveram dúvidas além de Tomé. A gente fala de Tomé, né? Tomé, porque Tomé pediu. Tomé foi o único corajoso que pediu para Jesus para tocar. Talvez aqueles que duvidaram olharam assim, pô, não é verdade isso. Mas também para crer, não pediram para tocar. Mas não foi só Tomé que não creu na ressurreição. Os discípulos, alguns dos discípulos também, não creram que Jesus tinha ressuscitado. Isso aconteceu porque o coração deles estavam incrédulos. Mas a palavra não fala de incredulidade, fala de dúvida. E antes de entrar, de fato, entre a diferença de dúvida e de incredulidade, na verdade, no versículo que fala sobre a incredulidade, a diferença entre dúvida e a incredulidade é que a dúvida ela é uma incerteza. A dúvida é uma incerteza entre julgar o que é correto e o que não é, confirmar ou negar. A dúvida ainda dá um espaço de tempo em que em algum momento eu vou continuar crendo. A incredulidade já é o quê? O endurecimento do coração a ponto de não acreditar em Jesus. A ponto de não crer naquilo que Jesus era de fato. E os discípulos, depois de um longo momento de medo e desespero, passaram a ficar incrédulos. Lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 11, a palavra diz assim, ó. Lucas, no capítulo 24, no verso 11, a palavra diz assim, mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhe pareciam loucura. Essa parte, não acreditar no original, tem o sentido de infidelidade. É não acreditar de fato no que elas falaram. Eles já não acreditavam mais. Eles já não criam mais em Jesus de forma alguma. A ponto de afirmar que Maria falou era loucura. E essa palavra loucura no original também tem um sentido de conversa fiada. Eles achavam que Maria estava brincando, que Maria estava... você não viu Jesus, isso é loucura. Eu não vou crer nisso. Não é possível que Jesus tenha ressuscitado. Eu vi ele morrer, que foi o que o Tomé falou, praticamente. Nós afirmamos isso muitas vezes. Lá em Mateus, quando ele falou que enquanto uns adoravam, outros o quê?
duvidavam. Então é possível que nessa noite alguns estejam adorando e outros estejam duvidando. Percebem que é possível os dois andarem juntos? É possível estar diante da igreja, diante de Jesus, das verdades de Jesus, e não crer. É possível eu caminhar com pessoas que adoram Jesus e eu não acreditar. Porque a incredulidade faz com que o meu coração seja enrijecido de tal forma em que eu não conheço Jesus. Talvez de forma física e de forma espiritual. Esse estágio de incredulidade já é perigoso. Porque aparentemente eu vou relutar para voltar para o caminho. Eu vai ter consequências para retornar. O problema de retornar ao caminho, e é a terceira decisão que eu cito para vocês, que foi o que os discípulos decidiram e que eu não aconselho para vocês, é o suicídio espiritual. Lá em Mateus, no capítulo 27, vamos abrir lá rapidinho. Mateus, capítulo 27, no verso 3. Mateus 27, no verso 3 ao verso 5, a palavra diz assim, ó. Quando Judas, o que havia o traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? Responsabilidade de vocês, eu não estou nem aí. Os chefes... verso 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Primeiro é o medo. É deixar-se tomar pelo medo, o desespero tomar conta do meu coração, a ponto de eu não mais enxergar Jesus e lembrar das suas palavras. E eu me tornar incrédulo. Que foi o que aconteceu com os discípulos, que é o segundo. E o terceiro é o suicídio espiritual. Mas o que é suicídio espiritual, Venâncio? É aceitar a incredulidade. É já nem mais tentar retornar para o caminho. Se a gente for ler o que aconteceu com os discípulos, alguns de fato duvidaram. Mas no final, no verso 28 de Mateus, todos creram. Não creram? Não creram? Mesmo incrédulos no capítulo anterior. Por quê? O estágio de incredulidade ainda há oportunidade de retorno. O problema quando eu cometo um suicídio espiritual, o que é isso? É abraçar a culpa. É abraçar que eu já não quero mais voltar para a igreja. É abraçar que eu já não quero mais tentar ler a Bíblia. É abraçar que eu já não quero mais tentar a oração. Quando eu já abandono isso e já não me incomodo mais, quando eu não faço isso, eu estou cometendo um suicídio espiritual porque eu decidi abandonar Jesus. Não foi Jesus que decidiu me abandonar. O que mais Jesus prioriza nas nossas vidas é o que o André comentou quinta-feira. É o nosso relacionamento com Ele. Jesus não quer o que eles podiam dar. Jesus queria eles. E Judas decidiu, de forma física, abraçar a culpa. Ele negou totalmente a graça de Jesus. Ele negou totalmente o sacrifício que Jesus estava fazendo. Judas praticamente não ouviu nenhuma palavra de Jesus sobre perdão, sobre amor. Nós somos assim muitas e muitas vezes. Nós cometemos suicídio espiritual porque nós desistimos, porque nós somos fracos demais. Essa é a nossa desculpa. Isso não acontece no trabalho, isso não acontece na escola. Porque quando você está fraco no trabalho, você vai lá e procura ler artigo, procura estudar, procura ler livros. Na escola é a mesma coisa. Se eu tirei a nota baixa, eu procuro estudar um pouco mais, eu procuro talvez um professor, eu procuro estudar em grupo. Na vida secular, eu não decido abandonar as minhas lutas, mas na vida espiritual, eu decido abandonar Jesus. Meu irmão, Jesus, ele aceita orações cansadas. Aceita leituras feitas de formas cansadas também. O momento é preocupante quando todas são cansadas e quando todas as leituras não são tão produtivas quanto deveriam ser. Mas o que eu não posso fazer é deixar de
tentar. Isso é perigoso e da mesma forma na nossa vida física, no meio das turbulências da vida, no meio de todas as nossas lutas e dores, muitos de nós tomamos a pior decisão que poderíamos tomar. É cometer o suicídio físico. O suicídio é a pior forma de morrer, eu acho. Porque você já abandonou tudo, abandonou tua própria vida, abandonou tua família, abandonou teus amigos. Eu entendo que muitas vezes são as dores, eu quero abandonar minha dor, já não aguento mais tanto problema na minha casa, já não aguento mais tantos problemas na minha vida, no meu trabalho. Eu quero tirar minha vida. Essa é a decisão de muitos adultos, de muitos jovens, de muitas crianças. Gente, nós tomamos decisões desesperadas. O suicídio anula a graça de Jesus de forma absurda. Quando nós fazemos esses tipos de suicídio, os dois, independentemente do problema, nós negamos que Jesus jamais nos deixaria órfãos. Ele haveria de voltar para nos buscar. Foi o texto inicial. Quando nós decidimos abandonar Jesus, seja de modo físico ou de modo espiritual, nós negamos aquilo que Jesus afirmou inicialmente. Eu não vos deixarei órfãos. Jesus, ele não é um pai que nos abandona. Se eu perguntar quem tem problema paterno aqui, uma galera vai levantar a mão. Porque Jesus, ele não é a imagem de um pai que nos abandona. A Bíblia fala, Jesus não é como uma mãe que talvez abandone o seu filho. Jesus não é esse. Jesus é o pai que não vos deixará órfãos. Ainda há chance de retorno para casa, mesmo antes de tomar a decisão de cometer o suicídio. Quando nós tomamos essa decisão, nós estamos falando que a força do pecado é muito maior do que a força da graça divina. É o que muitos afirmam por aí, no sentido de, se eu estou no inferno, agora eu vou abraçar o capeta. Já ouviram essa frase? Não, se eu estou no inferno ainda tem chance de retorno. Porque Jesus não vos deixará órfãos. Agora, se eu me contentar com a incredulidade do meu coração, se eu me contentar com a zona de conforto na qual eu estou, o meu final não será feliz. O meu final será triste. O maior exemplo disso, o autor de Hebreus, ele nos posicionou de forma maravilhosa. Lá em Hebreus, no capítulo 3, no verso 17, Hebreus capítulo 3, estou procurando Hebreus antes de Romanos, olha isso. Hebreus capítulo 3, no verso 7 ao 19, a palavra diz assim, ó. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de, durante 40 anos, terem visto tudo o que eu fiz. Por isso fiquei irado com aquela geração. Percebe o que Jesus está falando? Olha só. Depois de tudo o que eu fiz, eles o quê? Endureceram o seu coração. O que os discípulos fizeram foi exatamente o que o povo no deserto fez. Percebe que eles cometeram o mesmo erro. Eles endureceram o coração depois de tudo que Jesus fez. E aí o texto continua. Por isso, eu fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando. E eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
Quando nós não temos mais forças de caminhar, nós nos encorajamos uns aos outros. Pastor Maurício disse uma vez que nós pedimos para ver a glória de Deus. Nós pedimos e cantamos, fala, mostra-me a tua glória. Mas a maior glória que Deus pode nos mostrar é a pessoa que está do nosso lado. Quando já não há mais chance de retorno, encorajem-se uns aos outros para que vocês possam entrar no dia do descanso. E aí o autor continua descrevendo no verso 14. Pois passamos a ser o quê? Participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim, que a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. O paralelo entre discípulo e o povo é que quando Jesus voltou, eles acreditaram que o Pai jamais os deixariam órfãos. Se vocês estiverem pensando em desistir da caminhada, se já não dá mais para tentar, se eu já tentei diversas vezes e não deu certo, a palavra é: eu não vos deixarei órfãos, eu haverei de voltar. As últimas palavras de Jesus antes de ser levado para o céu, lá em Mateus capítulo 28, é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, e eu estarei com vocês pelos séculos dos séculos. Por mais que eu não esteja com vocês, por mais que me falte encorajar vocês, Jesus continua aqui e presente. Essa função é nossa de encorajar os nossos irmãos. Com certeza naquela sala fechada, quando alguns duvidaram, certamente um olhou para o outro e falou assim: pô, irmão, Jesus está aqui, ó. Olha ele aqui, irmão, ó. Calma, vamos lá, Jesus está aqui, ó. Lá no caminho de Emaús, quando os olhos foram abertos, um olhou para o outro e falou assim: caramba, você não sentiu que o nosso coração queimava quando ele falava? Vamos voltar correndo para falar para os discípulos. Porque eles estavam encorajando uns aos outros. E a minha função essa noite é encorajar a você a não desistir. Porque em algum momento pessoas me encorajaram a não desistir. E foi por conta da incredulidade dos nossos corações que o povo não foi salvo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu quero convidar nessa noite nós nos lembrarmos de motivos que nos tornaram incrédulos. Podem fechar os olhos em oração nesse momento. Talvez tenha sido a falta de dinheiro em algum momento. Talvez tenha sido a falta de um irmão. Talvez tenha sido a falta da igreja mesmo entrando na sua casa. Mas às vezes nós precisamos reconhecer que o motivo somos nós. Então peço que o Senhor te lembre nesse momento, o momento em que você caiu, e o momento em que você endureceu o seu coração. Hoje, mais uma oportunidade está sendo dada de não desistir, de eu continuar tentando. É isso que Jesus quer, continue tentando, continue tentando. Continue remando, mesmo que a maré esteja forte, mesmo que o seu chão tenha sido arrancado, continue tentando. Mesmo que não tenha dado certo aquele trabalho, mesmo que não tenha dado certo aquela prova, continue tentando. Mesmo que eu tenha orado e tenha havido silêncio, mesmo que eu tenha louvado e ninguém tenha ouvido, continue tentando. A promessa é que o Senhor não nos deixará órfãos. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor lembre os meus irmãos agora, no momento da incredulidade.
Nos lembre, Deus, a eles que não existe ausência divina. Não existe momento de ausência divina. Porque o Senhor nos lembra a todo momento que Ele é o nosso Deus. E Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor, Deus, nos dê corações ensináveis, a ponto de nós não reclamarmos, porque hoje vivemos, Deus, a oração que um dia fizemos. Não nos permita, Deus, reclamar, Pai, porque o nosso momento de vida não está tão bom assim. Mas no final de tudo, Deus, o que nós precisamos, ó Pai, é ter fé no piloto. É ter fé que o avião não vai cair. É ter fé, Deus, que a turbulência não vai derrubar esse avião. E mesmo quando o avião balançar para um lado e para o outro, que você olhe para o irmão, para a pessoa que está do lado, assim, ó, relaxa, a turbulência não derruba o avião não, amigão. Quem está conduzindo o avião é Jesus. Mas não adianta o irmão falar o tempo todo, se a decisão precisa ser nossa, Senhor. Que os meus olhos e ouvidos estejam abertos a todo momento para nos lembrar da incredulidade do nosso coração e daqueles que uma vez erraram. E o Senhor não lhes concedeu mais uma oportunidade. E mais uma vez o Senhor nos deu essa oportunidade e nós somos eternamente, infinitamente gratos por isso, ó Deus. Pai, eu peço para que o Senhor abra os nossos olhos todos os dias, ó Pai. Mesmo, Deus, em causas naturais mesmo, Senhor. Pequenos momentos, ó Pai. Nós pedimos para que o Senhor nos faça lembrar constantemente, Pai. Deus, mostra na mente dos meus irmãos agora motivos, ó Deus, para não desistir, motivos para continuar. Os livramentos, ó Deus. Quando tudo faltava, Pai, o Senhor proveu. Quando o emocional já não aguentava mais sofrimento, Senhor, o Senhor proveu um alívio, um conforto, um consolo. Muito obrigado, Pai, pela promessa de não nos deixar órfãos, porque o Senhor voltou a estar conosco essa noite, Pai. Recebe, Deus, tudo que estamos fazendo nessa noite, Pai. Recebe, Deus, aquilo que nós estamos colocando, Pai, nos propondo a mais uma vez tentar, a mais uma vez continuar tentando e remando. O Senhor é o motivo de estarmos aqui essa noite, Pai. Nós não decidimos vir aqui, Deus, porque nós vimos o anúncio no Instagram, porque o André e a Cris colocou no grupo. Mas foi porque o Senhor nos colocou aqui essa noite, Pai. E nos concedeu mais uma oportunidade de retorno. De crer que o Senhor é esse Pai que jamais nos abandona, Senhor. Mesmo em meio a muitas falhas, o Senhor permanece fiel. Muito obrigado, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.